Fala, nação da Bio! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula no território da Bio! Logo de cara, pessoal, antes da gente começar esse conteúdo, você já deve ter visto várias notícias de que a cada ano que passa ocorre um aumento de 1 grau aproximadamente na temperatura média do planeta. Isso vai provocando, com o passar do tempo, o aumento no nível dos mares, também conhecido como derretimento das calotas polares. Isso está diretamente ligado à ação do aumento da temperatura na maior substância presente no planeta, a água. Quer saber mais sobre as características da água? Então, vem comigo aqui no território da Bio. Pessoal, a água é considerada hoje o maior componente do planeta. A maior substância, a substância que está em maior quantidade, ok? Acredita-se, por exemplo, que exista praticamente 70% de água no planeta Terra. E essa água, ela vai ser extremamente importante para diversas funções dos seres vivos. Ou seja, ela é extremamente importante para a existência da vida no planeta Terra. Esse é um dos motivos que torna o planeta habitável, beleza? Nós podemos perceber, logo de início, que a água é considerada uma molécula polar. Você pode chegar para mim e dizer, tá, Thales, beleza. Por que a água é considerada uma molécula polar? A molécula de água, também conhecida como H2O, é formada por um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. A distância entre essa ligação aqui e essa é de 104,5 graus, o que permite o desenvolvimento de caracteres físicos e químicos relacionados à água. A polaridade da água vem daqui, ó. Como o hidrogênio apresenta um elétron em sua eletrosfera, ele irá apresentar uma carga positiva, pois a tendência dele é o quê? É perder esse elétron para elementos químicos mais eletronegativos, como é o caso do oxigênio. Portanto, o oxigênio irá apresentar o quê? Uma carga negativa, atraindo os elétrons de hidrogênio, deixando os átomos de hidrogênio com cargas positivas. Portanto, você pode perceber que a molécula em si apresenta um polo negativo e polos positivos, o que confere a característica de polaridade. Beleza? Diante disso, você pode dizer que a molécula de água é considerada hoje um solvente universal, porque tem a capacidade de dissolver, de diluir praticamente todas as substâncias. Lembra daquela frase de que semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Muito bem. Outra característica que a água vai apresentar é a característica de tensão superficial. A tensão superficial, ela é formada por ligações químicas entre as moléculas de água que estão presentes em um determinado ambiente. Essas ligações químicas intermoleculares, ou seja, entre uma molécula e outra, no caso da tensão superficial, são ligações conhecidas como ligações de hidrogênio ou
pontes de hidrogênio. Como você pode observar aqui, ó, as moléculas de água que estão nessa situação estão se ligando a outras moléculas de água, formando uma rede. E essa rede é conhecida como tensão superficial. Então lembre bastante das ligações de hidrogênio. É o quê? Ligações de hidrogênio. Ok? As ligações de hidrogênio, sob o ponto de vista químico, são ligações fracas que ocorrem entre o hidrogênio e elementos mais eletronegativos, como o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Muito bem. Isso permite o quê? O desenvolvimento, isso permite o surgimento da tensão superficial. Ou seja, haverá uma maior quantidade de ligações de hidrogênio nas superfícies dos corpos hídricos. E, uma vez que ocorre uma maior quantidade de ligações de hidrogênio nos corpos hídricos, você pode perceber que algumas formas de vida, inclusive, apresentam a capacidade de quê? Apresentam a capacidade de caminhar sobre a superfície da água. Por isso que você vê em alguns lugares, em alguns documentários, alguns insetos pousando em cima da água, até mesmo alguns pequenos répteis que têm a capacidade de correr sobre a água. Na realidade, ele está correndo sobre a tensão superficial, sobre as ligações de hidrogênio que estão em maior quantidade na superfície de qualquer corpo hídrico que está presente no planeta. Legal isso aí, não é? Outra característica bastante interessante aqui é que as ligações de hidrogênio permitem o desenvolvimento de uma característica da água chamada de quê? Chamada de coesão. Lembre que a coesão corresponde a quê? A capacidade que uma molécula de água tem de se unir a outra molécula de água. Então vamos colocar aí na tua anotação, ó. Quando a água se liga a outras moléculas de água. Tô certo! Isso você vai chamar de coesão. Tranquilo? Guarda essa informação porque ela vai ser extremamente importante mais adiante. Outra característica importante da água, dessas ligações, é que existe a adesão. Então coloque aí também a adesão. A adesão permite o quê? Permite que a água consiga se aderir a qualquer outra superfície ou a qualquer outro material, desde que ele obedeça à polaridade. Certo? Então a adesão é uma característica que permite a ligação das moléculas de água a outros materiais. Então coloque aí, ó, quando a água se liga a outros materiais. Agora eu entendi! Muito bem. Lembra também dessa adesão, porque ela vai ser muito importante daqui a pouco. Outra característica bastante importante da molécula de água é que ela tem a capacidade de realizar o controle térmico, a manutenção da temperatura dos sistemas biológicos, ou seja, o controle da temperatura dos seres vivos. Você pode ouvir também outro termo relacionado a isso, ou seja, termorregulação.
Isso só vai ser possível porque a água apresenta uma característica chamada de calor específico. Lá na física, você percebe que o calor específico, representado pela letra C minúscula, para a água corresponde a 1 caloria por grau Celsius. Professor, o que é que significa isso? 1 caloria por grau Celsius? Não sei. Significa o seguinte, significa que para você aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, você precisa de 1 caloria. Resumindo, para facilitar, a água precisa de uma certa quantidade de energia para fazer com que 1 grama aumente 1 grau Celsius. Olha aí que coisa fácil. Isso vai ser extremamente importante para a manutenção dos sistemas biológicos, no que diz respeito à sua temperatura. Beleza? Por isso que ela é importante também para a questão dos biomas, certo? Manter a temperatura adequada dos biomas. Outra característica bastante importante da molécula de água é que ela é um importante meio para a realização de reações químicas. As mais diversas reações químicas, elas são realizadas, na maioria de suas vezes, em presença da água. E a partir daí, você vai ter o surgimento de conceitos como catabolismo e anabolismo. Lembre de reações de quebra, no caso do catabolismo, e reações de produção, no caso do anabolismo. Beleza? Outra coisa bastante importante, no caso da molécula da água, é a sua capilaridade. Isso é extremamente importante para o fluxo de fluidos dentro de vasos condutores. No caso dos vegetais, por exemplo, os vasos condutores xilemáticos e floemáticos. No caso dos animais, principalmente os cordados, seria o quê? Seriam os vasos sanguíneos. Então a capilaridade ela vai ser extremamente importante para a condução desses fluidos. E aí você tem que levar em consideração o que nós já havíamos visto: a coesão e a adesão. Além da coesão e da adesão, você deve levar em consideração a espessura do vaso. Ok? Você vai ter a formação de uma coluna de água dentro de um vaso. Então coloque aí na tua anotação: formação de uma coluna de água no interior dos vasos. Muito bem. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. Um recipiente com água e 2 canudos com espessuras diferentes. Um canudo com uma espessura menor e um canudo com a espessura maior. Ao observar esse exemplo, você consegue perceber, você consegue me dizer onde que a coluna de água vai ser maior? Se você disse neste recipiente aqui, ó, neste tubinho mais fininho, você acertou. A coluna de água que vai ser formada aqui no tubinho fininho vai ser maior do que a coluna de água formada no canudo mais espesso. Então você pode perceber que a capilaridade é uma propriedade da água que está ligada à coesão, à adesão e à espessura dos vasos condutores. Isso vai ser extremamente importante, por exemplo, para a condução do sangue dentro de um ser vivo do grupo dos cordados, pertencente ao reino animal. Beleza?
Pessoal, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Lá você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo, por dentro dos bastidores, ok? Você me segue no Twitter, me segue no Instagram, se inscreve no canal, ativa o quê? Ativa o sininho para você receber todas as notificações, deixa aquele like, isso ajuda bastante ao desenvolvimento de quê? De novos conteúdos. Não esquece também de compartilhar com algum amigo, alguma amiga que esteja precisando. E nós nos vemos na próxima. Tudo de bom e tudo de belo.